Olá, meus refinados, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do nosso evento. Aqui eu vou te ensinar a viver de confeitaria através dos doces à pronta entrega. E o que eu quero dizer com isso, viver de pronta entrega? Eu tô falando sobre ter o seu próprio negócio a partir da cozinha da sua casa. Eu tô falando sobre trabalhar fazendo o seu horário, ser empreendedora, ter o seu dinheirinho ali no final do mês, ser reconhecida no bairro onde você mora pelo seu trabalho. Eu tô falando sobre poder realizar sonhos através do que você faz. Poder fazer receitas de doces com maestria, sem medo de ter desperdício, sem medo de errar, sabendo as estratégias corretas para você vender mais, ter mais clientes, precificar independente do preço da sua concorrência, sabendo exatamente quanto custa a sua hora trabalhada, o seu lucro e os seus custos. E o nosso evento, ele tanto serve para você que está começando agora no mundo da confeitaria, completamente perdida, quanto para você que faz jornada dupla, tem carteira assinada, trabalha em algum outro lugar, ou de repente você que é uma profissional liberal, que tem seu outro negócio já estabilizado, mas você quer ter a confeitaria ali como uma segunda fonte de renda, ou como um hobby mesmo, você quer fazer para sua família, quer economizar dinheiro aí nas festas das crianças, ou de repente você quer ter ali uma segunda opção de renda para você trabalhar no final de semana. Esse evento, ele é ideal para todas essas pessoas, tá? O que você está tendo a oportunidade de aprender aqui é o que todas as minhas alunas já aplicam e já têm resultados incríveis. Você pode comprovar tudo isso que eu estou falando através dos depoimentos que eu tenho mostrado aqui durante todo esse evento. E o que eu vou te mostrar aqui hoje é o caminho que você tem que seguir passo a passo para você ter um negócio de sucesso com a confeitaria. Hoje você vai aprender um produto-chave que vende demais, certo? Que não tem barreiras para esse produto. As pessoas amam bolo no pote, geladinho, refrescante. E eu vou te ensinar o passo a passo. Massa, opções de recheio e finalizações, tá? E você ainda vai aprender nessa mesma aula como aumentar o lucro e baixar o custo. Olha que coisa interessante, né? Vai aprender também a precificação descomplicada e como facilitar a organização financeira da sua empresa. Mas se você está aqui, caiu nessa aula de paraquedas e ainda não assistiu a alguma das aulas anteriores, então eu recomendo que você pare agora essa aula, volte lá nas aulas anteriores, porque foram muitos conteúdos enriquecedores que farão total diferença para que você entenda a aula de hoje, tá? Só para a gente recapitular um pouquinho, na aula 1 eu falei sobre como você pode começar na pronta entrega, como você vai escolher os produtos certos, como você vai criar um cardápio inteligente, definir o seu público-alvo. Ainda te mostrei na prática uma produção de cupcakes, passando por todas as etapas, desde a massa até o congelamento dele, tá? Na aula 2, eu te ensinei como vender o doce sem desperdício, como fortalecer a identidade da sua marca, como construir ali o marketing gratuito, usar o marketing gratuito, o tráfego pago, e ensinei uma produção lucrativa de pães de mel. Então, ó, a quantidade de conteúdo que a gente teve aqui já foi enorme, né? E ainda vamos ter muito mais. E antes de começarmos o nosso conteúdo de hoje, eu quero agradecer mais uma vez aos comentários que nós tivemos aí nas nossas aulas. Eu li todos, respondi a maior quantidade que eu consegui. Foi maravilhoso ver que você que está aí do outro lado está participando ativamente do nosso evento. Foi muito, muito gratificante. Dá uma olhadinha em alguns dos comentários que eu retirei lá das nossas aulas anteriores. A Eloá Belchior colocou: bom dia, nossa, acabei de me inscrever. As receitas da Lid são fantásticas. Gratidão por passar tanto conhecimento a quem realmente precisa. Deus te abençoe cada vez mais. Maria Campos colocou: sou sua aluna e sempre você consegue me surpreender. Você me motiva a querer crescer na minha profissão. Ainda não vivo de confeitaria, mas eu tenho certeza de que se eu seguir seus passos, eu vou longe. Que Deus te abençoe grandemente sempre e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa. E a Dirce Santos colocou: boa noite, Lid, e começo lhe dizendo obrigada por tudo.
Nossa, que maravilha de aula! Amei todas as dicas dos cupcakes, a massa, os recheios, estou amando. Esse evento da Black Friday sem palavras. Simplesmente agradecida. Que Deus abençoe você, Lídia e a sua família. Fiquem todos com Deus. Beijos. Muito obrigada, menina. Obrigada também a todo mundo que compartilhou, que me ajudou dessa forma a espalhar conhecimento, fazendo com que ele chegue realmente em quem precisa, em quem quer viver da confeitaria. E com certeza esse evento vai revolucionar a vida de muitas confeiteiras e confeiteiros espalhados aí nesse mundo afora. E eu só posso dizer que foi maravilhoso poder sentir toda essa repercussão positiva desse conteúdo impactando a vida dessas pessoas. Mas se você quer saber qual caminho exato você precisa seguir para não somente dar o primeiro passo, mas para ir além, para ir mais a fundo e realmente conseguir estruturar o seu negócio na confeitaria, fique comigo nessa aula até o final, que tudo vai ficar mais claro para você, tá bom? Ó, eu quero começar o nosso conteúdo de hoje falando sobre como você, confeiteiro, confeiteira, pode aumentar a sua lucratividade em cada produto e diminuir os custos, tá? Ó, presta muita atenção. Existem algumas formas da gente fazer isso, certo? Não é nada difícil, só que muitas pessoas não se atentam a isso. E eu quero passar aqui um pouco para você do que deu certo para mim e o quanto é natural que a gente, quando está começando, a gente ter pouco investimento e por isso acabar fazendo compras erradas, escolhas erradas. A gente acaba comprando o nosso produto, o nosso insumo no mercadinho da esquina mais próximo, né? A princípio, no início, eu sei que o investimento é pouco e é só ali que dá pra gente comprar. Mas ó, na sua primeira encomenda, quando você pegar aquele primeiro dinheiro ali, você precisa sanar com aquele problema de imediato. Ali, que é a compra do ingrediente para a produção, você precisa economizar e não é alterando a qualidade do seu produto, tá? Na sua primeira encomenda, você vai separar uma parte daquele dinheiro para que você possa comprar os seus insumos de forma mais assertiva, no lugar certo, tá? Onde você consegue manter a qualidade do seu produto, só que vai diminuir sim o custo, né? Como assim? Como assim diminuir o custo? Atacadistas são supermercados que a gente encontra hoje no Brasil inteiro, né? E são lugares que vendem sim em grandes quantidades. Ou às vezes nem precisa ser grandes quantidades, mas uma caixa fechada, por exemplo, um fardo já vai sair muito mais barato do que aquilo que você compra no supermercado de esquina, certo? Quando você faz isso, automaticamente você está aumentando a sua lucratividade, você está baixando o seu custo, tá? Então, o que eu quero que você entenda é que existe uma forma de você otimizar isso ainda mais, certo? Por quê? Quando você, a partir do momento que você se formalizar dentro da sua empresa, que você abrir o seu MEI, você conquistar o seu CNPJ, que eu já adianto para você, que não é algo difícil, é algo super simples de ser feito, você mesmo consegue abrir o seu CNPJ a partir da sua casa, não precisa nem se deslocar para nenhum lugar. Você mesmo consegue hoje mesmo ter o seu CNPJ, se você quiser, nas suas mãos, tá? E o CNPJ, ele vai lhe permitir facilidades de comprar diretamente, não do atacadista, mas do fabricante. Olha que legal, do distribuidor, o que vai gerar para você melhores preços e maiores prazos. E se você tá me perguntando como assim, não entendi, explicando novamente. Quando eu falo exemplos práticos, eu vou dar aqui um exemplo do que aconteceu comigo. Uma vez eu solicitei um orçamento com uma empresa de embalagens e essa empresa, ela me falou o seguinte, ó, eu posso gerar para você, além de passar para você na metade do preço que você encontra nas lojas de embalagens, eu ainda vou te dar 2 prazos para pagamento, um de 15 e um de 28 dias. Ou seja, eu ia receber aquela mercadoria, eu poderia vender já os meus produtos, fazer dinheiro primeiro e somente depois pagar com um prazo de 15 ou 28 dias. Claro que cada empresa costuma trabalhar aí de forma diferente, cada empresa tem os seus próprios prazos, as suas próprias datas, mas aqui é mesmo só para ilustrar para você
que quando você se formaliza, você só tem a ganhar, né? Você só tem benefícios quando você se formaliza. Você poder comprar do fabricante é só um dos benefícios. Mas dessa forma, só fazendo essa alteração, você já vai ver o lucro da sua empresa aumentar significativamente. Quando você se planeja, você consegue sim aproveitar oportunidades que somente quem está realmente preparado, quem está de olho na gestão da sua empresa, consegue se preparar, consegue aproveitar boas oportunidades. Quando você vê uma promoção e você nunca está com dinheiro, significa que você não está se preparando como você deveria. Você não está separando o capital de giro da sua empresa. Quando você vê uma confeiteira postando que comprou, sei lá, 4, 5 caixas de leite condensado na promoção, significa que ela se preparou. Não significa que ela é rica. Ah, ela comprou 5 caixas porque ela pode, ela é rica. Não. Eu tenho certeza que essa confeiteira sabe administrar o próprio dinheiro, o dinheiro da sua empresa. Para que quando aparecer uma promoção como essa, aquele valor já vai estar disponível na conta dela. É assim que você consegue fazer os seus estoques, entendeu? E comprar com melhores oportunidades. Então, sempre se atente a isso, a você ser uma pessoa formalizada, tá? Porque quando você tem o seu CNPJ, sempre lembra, você consegue todas as vantagens que eu já citei aqui e muitas outras. Você tem deveres garantidos pelo governo, você consegue auxílio doença, caso venha acontecer alguma coisa com você. Você consegue auxílio maternidade, caso você engravide e precise se afastar do seu trabalho, certo? Então, assim, tem várias coisas que você está segura, você consegue uma aposentadoria, tá? Então, quem hoje não está formalizada está perdendo tempo, dinheiro e abrindo mão dos seus direitos como cidadão, certo? Então, você precisa entender que o seu dinheiro e o da sua empresa são coisas completamente diferentes. E não dá para você fazer, por exemplo, 10 mil reais por mês em vendas e achar que se você tirar o custo, tudo que sobra é seu. Tudo que sobra é seu lucro. Esse é um dos maiores erros que as pessoas que têm empresa quebram nos primeiros anos. Porque simplesmente achar que tudo que entra é seu, quando na verdade não é. Você precisa ter o que nós chamamos do prolabore. Você precisa saber a quantidade de dinheiro por mês que é sua, que é o seu salário, independente do que a sua empresa está faturando. 5, 10, 15 mil, não sei quanto a sua empresa vai faturar. Mas se você definiu que o seu salário é 3 mil, é somente 3 mil, independente do que vai entrar. Entenderam isso? Tudo o que fica ali na sua empresa é o seu caixa, é o seu capital de giro. Então é importante que você tenha esse dinheiro para que você possa crescer na confeitaria. Senão você vai ficar sempre no mesmo lugar, dando voltas e andando em círculos. Então saber administrar o dinheiro da sua empresa é uma das coisas mais importantes, porque eu sei que você só vai conseguir crescer dessa forma. E eu sei que não é fácil também. Se eu chegar aqui para falar para vocês que é fácil, eu sei que não é. Eu sei que é difícil você chegar no final do mês, você ter todo aquele dinheiro ali, você quer gastar, você tem contas a pagar, você tem sonhos a realizar de imediato e você tem que se conter, porque aquele dinheiro ali não é seu, tá? É da sua empresa e você sim vai ter que fechar os olhos para ele e entender que é para o seu bem, que é para o seu crescimento, tá? Quando você entender isso e você souber separar exatamente o dinheiro da sua empresa e o seu dinheiro, você vai começar a ver o seu crescimento. Você vai começar a prospectar o que você vai fazer daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, já contando com aquele dinheiro que sempre fica sobrando ali naquela tua empresa, tá? Então é muito importante que você faça essa separação como uma prioridade, tá? Durante todo o nosso evento, eu recebi muitas mensagens e algumas delas me chamaram bastante atenção e eu quis trazer aqui para o nosso evento algumas dessas dúvidas que vocês deixaram lá nos comentários e eu acho importante deixar muito claro aqui na sua mente se o meu método funciona realmente para você ou não, se você consegue entrar desse ramo de doces à pronta entrega. Eu recebi mensagens de pessoas dizendo que
Por exemplo, a cidade onde eu moro é muito pequena, né? As pessoas, elas não querem pagar e tenho medo de começar por conta disso, tenho medo do desperdício. Então vamos lá, gente, deixa eu esclarecer um pouquinho para vocês alguns pontos que são bem importantes. Se você mora numa cidade que é muito pequena e você acha que você não vai vender porque as pessoas não vão pagar, eu quero te falar que isso é uma crença limitante dentro da sua cabeça, tá? Por quê? Mesmo nessa cidade pequena, existem pessoas sim que pagam pelo valor do seu doce. A questão é que você não está conectada com essa pessoa. Eu sempre vou falar isso aqui pra vocês, tá? Você tem que focar não somente nas pessoas que você conhece, mas nas pessoas que você não conhece. É ali que está a verdadeira encomenda e o que vai fazer você crescer. Por isso que é importante você fazer o estudo do público-alvo, para você saber identificar onde essas pessoas estão, essas pessoas que pagariam o valor que você cobra e que é justo, e como você pode fazer para você chegar até elas com o teu produto. Essa é a forma como que você vai fazer para conseguir vender para o público certo e não para o público errado. E como você pode fazer isso? Já falei na aula 2, através do tráfego pago, né? Através disso, de você estar presente na divulgação do seu Instagram, é dessa forma que você vai conseguir se conectar a essas pessoas. Outras pessoas, por exemplo, elas têm medo de começar, de botar a mão na massa e tipo, eu tenho medo de fazer e não vender. É uma das frases que eu mais escuto. Eu tenho medo de fazer e não vender. Se você tiver uma boa presença no seu Instagram, usar todas as ferramentas que você tem disponível através das suas redes sociais, eu tenho certeza que você vai vender a sua primeira pronta entrega, você vai vender tudo. Se você fizer a técnica que eu ensinei na aula de ontem, na aula anterior, que eu ensinei como você pode fazer para produzir o seu doce quando ele já estiver vendido, lembra um pouquinho dessa aula 2 que eu falei um pouquinho mais sobre essa técnica? Eu tenho certeza que esse medo de não vender não vai acontecer, porque você só vai produzir depois de estar vendido. Olha que coisa interessante. Muitas pessoas acham também que para começar precisa já começar bombando, já precisa começar com tudo perfeito, já com um estúdio, sei lá, um ambiente, uma food bike, por exemplo, já precisa começar com funcionário ajudando, com vários produtos no iFood. A realidade, minha gente, ela não é essa, tá? A pessoa que pensa isso acaba fazendo o quê? Travando de medo. Não começa de jeito nenhum. Fica embaixo ali, escondida daquela verdade que a pessoa criou, sem se mover para lugar nenhum, simplesmente porque tá focada nessa perfeição que exige muito de si mesma, entendeu? Então não vão por essa linha de raciocínio, por essa linha de pensamento. Vocês puderam ver, eu mesma, contei pra vocês na aula 1, que eu comecei com uma caixinha de papelão na rua. Eu contei a minha história pra vocês. Então eu não comecei com esse estúdio daqui. Os meus primeiros vídeos, todo mundo sabe, não tinha nada. Foi só depois que eu fui aprimorando e evoluindo. Da mesma forma vai ser você. Você precisa começar com o que você tem e aos poucos você vai crescendo. Então nada de pensar que você precisa começar alto, tá? E também não adianta você ficar sentada esperando com que as coisas aconteçam. Se você não se movimentar, nada vai mudar na sua realidade. Então comece com um brigadeiro que seja, mas comece hoje, tá? O medo, ele sempre vai existir. O que a gente não pode fazer é deixar com que esse medo nos paralise. Entendeu? O que a gente tem que fazer é administrar esse medo dentro da nossa realidade e usar esse medo como força pra gente seguir em frente. Você tem que ter medo do que do que vai acontecer com você caso você não comece hoje. É disso que você tem que ter medo, tá? Então, saiba do potencial que você tem dentro de você. Pare de ficar achando que só os outros conseguem, menos você. Você pode e não há ninguém que possa lhe parar se você acreditar em você mesma, tá? Então seja confiante,
erga a cabeça, que ninguém vai fazer por você a realização dos sonhos que você merece, que você quer. Então vai ser você que vai ter que arregaçar as mangas e ir atrás, certo? Então, ó, chega, não quero mais ouvir isso de que você não consegue, tá? Eu tô aqui pra te ajudar e pra te provar durante todo esse evento que vender doces é possível para todo mundo. E não é um bicho-papão nem um bicho de 7 cabeças não, tá? Na verdade, o bicho-papão ele tá aí dentro da sua mente. E é isso que não te deixa seguir em frente. O mundo real de vender doces, claro que não é mil maravilhas. Ah, é o trabalho mais fácil do mundo. É oba-oba. Não. Mas se você... Como qualquer trabalho não é, tá, gente? Só que se você se dedicar, se você focar, você vai sim ter resultados impressionantes, tá? Então, ó, entenderam o recado, né? Ó, outra pergunta que a gente viu muito se repetir, tanto no chat das aulas, das lives, quanto nos comentários, quanto nos grupos do WhatsApp, foi se existia algum treinamento mais completo, mais avançado, algum curso completo de verdade, né? Que eu pudesse oferecer para as pessoas que querem se aprofundar um pouco mais na venda dos doces, a pronta entrega, as pessoas que estão realmente interessadas, que elas não querem somente dar o primeiro passo, aquelas que querem ir mais a fundo, que querem aprender na prática o tráfego, né? Que querem fazer a gestão correta da sua empresa, querem saber fazer o marketing, querem usar o Instagram da maneira correta. E ó, gente, a realidade é que sim, existe sim, algumas pessoas já conhecem, mas existe o nosso treinamento completo chamado Refinados 3K, que é voltado e direcionado de verdade para aquelas pessoas que querem levar isso como um negócio sério, como um crescimento para sua vida, tá? Então, para essas pessoas que querem entrar de cabeça no mundo dos doces e vender a pronta entrega, fazer disso ali a sua principal fonte de renda, então, para essas pessoas, pode ficar tranquila que sim, existe o treinamento Refinados 3K e você pode ter acesso a ele, tá? E eu vou tirar todas as dúvidas em relação a esse treinamento, vou falar todo o conteúdo dele, detalhar tudo, tintim por tintim, contar todos os detalhes sobre esse treinamento na nossa aula de amanhã. Então, amanhã é uma das nossas aulas mais importantes, porque lá você vai ter a oportunidade de entrar nesse treinamento que vai mudar a sua vida, tá? Agora, eu já adianto aqui pra vocês que as vagas, elas são limitadas e não é porque eu quero limitar, não. É porque eu não consigo colocar muitas pessoas dentro desse treinamento e não dar um acompanhamento, não dar um suporte. Então, por isso que as vagas, elas são limitadas. Atingiu aquele número que a gente já definiu, a gente encerra as inscrições. Outra coisa que eu preciso falar para vocês sobre esse treinamento, que eu já posso adiantar, é que não é um curso de graça, tá? Não é um curso barato, é um curso muito completo, muito transformador. Então, o preço dele não vai ser um preço de um brigadeirinho não, tá? Vai ser realmente um valor justo. Então, fiquem de olho, certo? Ele realmente é um curso transformador, eu posso garantir isso. É um curso que já tem muitas pessoas lá dentro e que todas elas que entram nesse curso dificilmente saem dali da mesma forma que entrou. Dificilmente uma pessoa sai sem ter a sua vida transformada. Seguindo todo o passo a passo, todas as pessoas que entram ali saem já colocando em prática, ganhando o seu próprio dinheiro, certo? E agora eu quero que você preste atenção nessa precificação que eu vou te ensinar, porque é ela que vai te ajudar de uma maneira muito assertiva a ter lucro no final do mês, a ver o seu dinheiro sobrando, a ver o seu salário através da confeitaria, tá? Você vai ver o dinheiro da sua empresa, você vai saber organizar, então preste muita atenção, porque com essa precificação você vai conseguir aplicar ela em qualquer produto, tá bom? Vamos lá? Vamos aprender agora a fazer a nossa precificação, tá? Então, ó, sempre é importante a gente colocar aqui o nome do nosso produto, tá? Então, vou colocar aqui bolo de pote. Você pode fazer tudo isso aqui no computador, tá? Fazer uma coisa mais organizadinha, mais automática. Mas no papel e caneta não tem erro, tá? Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui bolo no pote, né? Bolo de pote. E eu vou colocar aqui embaixo, ó, massa. Porque o rendimento da massa é diferente do rendimento do recheio. Então, eu prefiro fazer assim, separado. Você pode até colocar assim, ó, massa baunilha, tá? Que é o jeito que a gente vai fazer. Massa baunilha.
certo? Então aqui, ó, de acordo com a apostila, o primeiro passo é você listar todos os ingredientes que você utilizou na sua receita. Então vamos lá, eu utilizei farinha de trigo, eu utilizei ovos, eu utilizei açúcar, essência de baunilha, água, fermento, pronto, só esses ingredientes aqui. Então aqui do lado, ó, eu vou colocar o valor de cada produto, tá? Então farinha de trigo eu pago R$ 2,20, ovos eu pago R$ 10 a bandeja, açúcar R$ 2,29, essência de baunilha é R$ 9,00. A água, você pode deixar zero se você não usa água filtrada, mas o aconselhável é que você utilize água filtrada. Então, eu vou colocar aqui o valor da água filtrada, tá? Vou colocar aqui R$ 6,00 e o fermento que é R$ 2,50, tá? Esse daqui é o valor que eu pago nas embalagens inteiras, tá? Aqui eu vou colocar a unidade de medida de cada um deles, tá? Então, a farinha de trigo, R$ 2,20 é em 1 quilo, que é o que vem na embalagem. Então, vou colocar aqui 1.000. Os ovos, R$ 10,00, são 30 ovos. Então, vou colocar aqui 30 unidades. O açúcar também é 1 quilo, então 1.000, que quer dizer 1.000 gramas, tá? A essência de baunilha é 1 litro, então vou colocar aqui também 1.000. A água é 20 litros, então vou colocar aqui 20.000, certo? O fermento é 100 gramas, então vou colocar aqui 100, certo? Então aqui eu tenho a unidade de medida de cada um deles. Eu vou precisar dessas duas informações, tá? Agora vem a terceira informação. Quanto que eu usei? Então eu vou colocar aqui, ó, quantidade usada. Como assim quantidade usada? Quantidade usada na receita, tá? Então, farinha de trigo, que é 2,20 e que vem 1 quilo, quanto que eu usei? Eu usei 360 gramas, então vou colocar aqui 360. Ovos, eu usei quantas unidades? Eu usei 6, então vou colocar aqui 6 unidades. Açúcar, eu usei 300 gramas, vou colocar aqui 300. Essência de baunilha, eu usei 5 ml, vou botar aqui 5 ml. Água, eu usei 200 ml. Fermento, eu usei 15 gramas, tá? Se você quiser colocar o Gzinho aqui para identificar que é gramas, tá? Pode sim. Ótimo. Agora, a gente vai fazer a conta, certo? Então, vamos lá. Com a ajuda aqui da calculadora, a gente vai utilizar essas informações para poder fazer o nosso cálculo, tá? Então, 2,20 é a minha farinha de trigo. Vou colocar aqui, ó, 2,20. Quanto que vem nela? 1.000. Então, eu vou dividir por 1.000, tá? Então, aqui a gente vai, ó, dividir, certo? Dividir. Então, dividido por 1.000, certo? É igual a 0,0022. Quanto que eu usei aqui? Eu usei 360 gramas. Então, eu vou passar para cá, ó, multiplicando, certo? Ó. Então, vezes 360 é igual 0,79 centavos. 0,79 centavos. Aqui é o valor, certo? Então, da farinha de trigo, que custa 2,20, eu utilizei 79 centavos. Vamos para os ovos. Os ovos custam R$10, então 10,00, R$10, dividido por a quantidade da embalagem. Quanto vem na embalagem? 30 ovos, então, dividido por 30. É igual, passo para cá multiplicando, vezes a quantidade que eu utilizei, 6 unidades. Então, é vezes 6, é igual a 2. 2 o quê? R$2. Então, vou colocar aqui R$2. Açúcar, 2,29, dividido, porque passa para cá dividindo, dividido por 1.000. Então, dividido por 1.000 é igual, passa para cá multiplicando, vezes 300. É igual a 68 centavos. Certo?
Baunilha custa R$9, dividido por 1.000, que é 1 litro que vem, é igual vezes 5. É igual a 0,04 centavos, certo? Como o número aqui é 5, se você quiser arredondar para mais, você pode colocar 0,05 centavos, tá? Água. A água é R$6, dividido por 20.000, porque são 20 litros que vem, é igual vezes 200. 0,06 centavos. E o fermento é 2,50 dividido por 100, que é igual vezes 15. 0,37 centavos. Agora, a gente vai somar esses valores aqui, certo? Então, eu passo um traço aqui e vamos somar. 0,79 centavos mais 2,00 mais 0,68 mais 0,04 mais 0,06 mais 0,37. R$3,94 é o custo da nossa massa. Agora a gente vai acrescentar aquela taxa que é de 10 a 20%, de acordo com o trabalho, com a quantidade de tempo, de forno, tudo que você usou. Então eu vou colocar aqui, ó, mais 20%, que foi a taxa que eu decidi. Você pode diminuir ou aumentar essa taxa, tá? Lembrando que essa taxa significa água, luz, gás, detergente, o tempo de forno, tudo isso, tá? Então, eu venho aqui na calculadora, ó, boto mais 20%, deu 78 centavos. É igual a R$4,72. Então, a minha massa tem um custo final para eu preparar de R$4,72. Esse é o custo da minha massa, tá? Então, vou colocar aqui, ó, total da massa, R$4,72. Aqui eu vou ver qual é o rendimento dela. Então, eu vou me basear pelo meu rendimento, tá? Mas lembrando que isso vai mudar de acordo com a sua montagem. Então, eu vou colocar aqui, ó, R$4,72. Eu vou dividir pelo meu rendimento. Vou colocar aqui, ó, rendimento. Qual foi o meu rendimento? 11 unidades. Então, eu vou colocar aqui, ó, 11, certo? 4,72 dividido por 11 dá igual, só apertar aqui o dividir por 11. 0,42 centavos. Então, para fazer cada bolo no pote, eu gasto de massa R$4,42, certo? Aqui embaixo, ó, você vai fazer esse mesmo cálculo com a massa de chocolate, que vai dar um pouquinho mais cara por conta do chocolate, tá? Aqui embaixo eu vou escolher um sabor de bolo no pote, tá? Pra gente fazer juntos. E aí, você vai fazer com todos os seus sabores. Aqui a gente vai fazer o delícia de abacaxi. Vou botar aqui, ó, o nome recheio, delícia de abacaxi. Vamos fazer a mesma coisa. O que que a gente usou? Abacaxi, açúcar e limão. O abacaxi eu paguei R$3. O açúcar é R$2,29 e o limão é 50 centavos. Agora, eu vou colocar aqui o valor de unidade dele, tá? Quanto vem na embalagem? Então, R$3 o abacaxi é 1 unidade. O açúcar é 1.000 gramas. O limão é 1 unidade, certo? Agora, a gente vai colocar quanto que a gente usou na receita. O abacaxi eu usei 1 unidade. O açúcar eu utilizei 1 xícara, que dá mais ou menos 160 gramas. O limão eu usei meio limão, então eu usei meia unidade, tá? Que se ele é 50 centavos aqui, eu vou colocar aqui, ó, meia unidade, certo? Quanto que eu usei na receita? O abacaxi não preciso dividir por nada, porque eu usei ele todo, então ele vem pra cá como valor inteiro, R$3.
O açúcar, eu preciso fazer a continha aqui. Então, vamos lembrar aqui, ó. Dividir, multiplicar, pra gente não esquecer, certo? Então, 2,29 eu divido por 1.000 e multiplico por 160. 0,36 centavos. O limão. O limão, gente, ó, é 50 centavos uma unidade. Essa conta aqui a gente pode fazer de cabeça. Se uma unidade é 50 centavos, meia unidade é metade do valor, então 25 centavos. Vamos somar. 6 mais 5, 11. 3 mais 2, 5. Com 1, 6. 3 mais 0 é 3, mais 0 é 3. Então, R$3,61. Mais, eu vou colocar aqui um valor, uma taxa mais barata, tá? Então, eu vou colocar aqui 15%. Lembrando que essa taxa é você que define entre 10% a 23%, dependendo do trabalho que você tem, tá? Como o recheio eu acho mais rápido de fazer do que a massa, então por isso que eu coloquei uma taxa mais barata aqui, tá? Então, R$3,61 mais a minha taxa, que é de 15%, deu 54 centavos de taxa, é igual, ó, a R$4,15. Com essa informação, eu vou colocar aqui, ó, total do recheio, R$4,15. Agora, vamos fazer pelo rendimento. R$4,15 dividido pelo rendimento. Meu rendimento é quanto? Nessa montagem que eu faço aqui, ele rende entre 5 ou 6, tá? Eu vou colocar 6 aqui, depende da quantidade que eu coloco dentro do potinho. Vou dividir por 6. É igual, ó, 4,15 dividido por 6. É igual a 0,69 centavos. Então, cada bolo no pote, eu tenho um custo de 69 centavos de recheio, 42 centavos de massa. Já tem essas duas informações, mas ainda falta coisa, tá? Agora, a gente vai fazer aqui sobre a calda, tá? Calda. Eu vou fazer com a calda que eu utilizei, que é a calda da Ulalá, tá bom? Mas você pode utilizar as caldas, fazer essa mesma conta com a calda que você utilizou, que tem na apostila. A calda de açúcar e tem também uma calda de leite condensado, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, uma calda. Botar aqui, ó, uma calda Ulalá. Ela vem 200 ml, é pequenininha. E ela custa... Então, aqui eu não preciso fazer conta, porque eu vou utilizar uma inteira, tá? Então, o valor total, como ela vem pronta, eu não vou acrescentar taxa nenhuma, porque ela já é um produto pronto. Eu compro e não preciso fazer nenhuma preparação com ela. Então, é R$2,20 mesmo. Então, eu vou fazer aqui, ó, R$2,20 dividido pelo rendimento. Quantos bolos no pote eu consigo molhar com uma calda só? Eu consigo dividir por 5, tá? Porque eu consigo molhar 5 bolos no pote com essa calda. Então, ó, R$2,20 dividido por 5 é igual... Vou botar aqui, ó, pra você lembrar, rendimento, certo? Então, vamos lá. R$2,20 dividido por 5 é igual a 44 centavos. Lembrando que você pode fazer outro tipo de calda também, tá? Então, ó, vou botar aqui, total da calda é de 0,44 centavos por bolo no pote, certo? Tá, vamos lá. A gente utiliza também coco ralado para decorar em cima. Então, eu vou colocar aqui, ó, coco ralado. E vou colocar aqui, ó, entre parênteses, decoração. Eu utilizo, em média, em cada bolo no pote, 3 gramas de coco ralado, certo? É bem pouquinho mesmo. Então, eu já vou colocar aqui quanto eu pago no coco. Eu pago R$19,90. R$19,90 eu pago em 1 quilo, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, dividido por 1 quilo. Vezes quanto? Vezes 3, né? Que é o que eu utilizo em cada potinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, vezes 3 gramas. É igual, ó, R$19,90 dividido por 1.000, que é 1 quilo, é igual... vezes 3 graminhas. Então, eu uso 0,05 centavos de decoração. Vou botar aqui, ó. Total de decoração, 0,05 centavos, certo?
Não terminou ainda, ainda tem a embalagem. Então, vou colocar aqui, ó. Embalagem. Na embalagem que eu utilizo, eu pago R$ 5,50 no potinho de 250 ml. Na embalagem que vem com 25. Então, é R$ 5,50 dividido por 25, certo? Vezes 1, né? Porque a gente tá fazendo aqui por bolo no pote. Então, 5,50 dividido por 25, que é o rendimento, vezes a quantidade utilizada, que foi de uma embalagem. Então, vamos lá. 5,50 dividido por 25 unidades é igual vezes 1, 22 centavos. Então, cada bolo no pote tem 22 centavos de custo de embalagem. Agora, a gente já tem todos os valores, né? Vamos colocar aqui, ó, massa, que foi de 42 centavos o custo. Recheio, que foi de 69 centavos o custo. Tivemos também a calda, que foi de 44 centavos o custo. Decoração, que foi de 5 centavos o custo. E embalagem, que eu vou colocar aqui. E a embalagem eu não vou colocar agora, tá? Ó, eu até ia colocar aqui, porque eu me esqueci, mas não é agora que entra a embalagem, tá? A gente só vai contabilizar a massa, o recheio, a calda e a decoração, certo? Então, vamos somar tudo isso aqui, ó. 42 centavos, mais 69 centavos, mais 44 centavos, mais 5 centavos. Quanto que deu? R$1,60. Beleza. Agora, vamos decidir por quanto que a gente vai vender. Ó, R$1,60 foi o valor do meu custo para produzir o bolo no pote. Por que que eu não coloquei a embalagem? Porque eu não fiz a embalagem, eu comprei ela pronta. Então, não vou colocar ela aqui. Porque, por exemplo, se fosse uma embalagem muito, muito cara, eu ainda vou multiplicar isso aqui. Então, ia sair muito, muito caro. Então, eu só acrescento o valor da embalagem no final da conta, certo? Então, R$1,60 foi o meu custo. Vou colocar aqui, ó, custo. Se eu multiplicar por 2 vezes 2, eu tô ganhando 100% em cima, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vezes 2. Eu iria vender por R$3,20. Só que o meu potinho de 250 ml por R$3,20 tá muito, muito barato. Então, eu consigo vender vezes 3. Vamos lá. Então, é R$1,60 vezes 3. R$4,80. Eu poderia vender por R$4,80. Poderia arredondar para R$5 e poderia arredondar esse R$3,20 por R$3,50, por exemplo. Ah, Lidiane, mas 250 ml por R$4,80 tá muito barato. Então, vamos ver quanto ficaria por 4. Lidiane, é certo cobrar vezes 4? Sim, se tiver dentro do padrão que as pessoas, a sua concorrência está cobrando, sim, está dentro do valor, pode vezes 4 também. Então, vamos lá, R$1,60 vezes 4. R$6,40. Eu vou falar para vocês o seguinte, eu já vendi esse mesmo bolo no pote a R$8. E quando eu entrei pro delivery, eu vendia R$10. E eu tive saída. Se eu tive saída, eu posso continuar vendendo. Você vai multiplicar quantas vezes for até você encontrar um preço que você sabe que tem saída. Você só não vai poder ganhar menos que 100%. Porque aqui, ó, você tá ganhando 100%. Aqui você ganha 200%. Aqui você ganha 300%, certo? Então, não cobrem um valor tão absurdo e não cobrem um valor tão baixo. Encontrem um meio termo, certo? Então, vamos lá. Lidiane, a gente vai escolher aqui para fazer, deixa eu ver, eu vou escolher esse vezes 3 aqui, pra gente trabalhar em cima disso e identificar o que é seu de verdade e o que é da sua empresa, porque você tem que dividir o que é da sua empresa, certo? Ó, então, vamos lá. A gente não colocou ainda a embalagem, tá bom? Então, a gente vai colocar ela no final, não esqueçam disso. Mas agora a gente vai calcular o que é a sua mão de obra, o que é o seu lucro, o que é o seu custo, tá bom? Quer outra folha já? Vou colocar essa folhinha aqui do lado, tá? Pra gente se basear. Então, vamos lá. Vamos pro perfil vezes 2, tá? Então, no perfil vezes 2, eu tive R$1,60 de custo e eu tive R$1,60 de lucro, né? Ó, aqui foi o custo e aqui foi o ganho. Vou botar assim, ganho.
Nesse custo eu não posso mexer. Eu vou ter que mexer aqui nesse ganho, tá? Então, esse valor aqui de 1,60 por bolo no pote, eu vou ter que dividir ele para minha mão de obra e o meu lucro da empresa. Você ainda pode dividir mais, você pode dividir para investimento, certo? Então, esse valor aqui, você vai dividir por 3 ou por 2, como você gostar. Vamos fazer por 3 aqui, tá? Então, para cada bolo no pote que eu vendo, eu vou ganhar quanto? O que é a mão de obra, Lidiane? Vou explicar para você. Mão de obra é o seu serviço por ter feito esse bolo no pote. Então, você vendeu para o cliente, você conversou com o cliente, você fez o produto, você finalizou, você trabalhou. Então, a sua mão de obra vai ser paga. 1,60 dividido por 3, né? Que a gente colocou aqui 3 questões. Cada questão vai ter 53 centavos. Então, digamos que você... Vou botar aqui, ó, 53. Tá? Sua mão de obra custou 53 centavos. Cada pote que você vender, você sabe que só é seu 53 centavos. Por quê? Ainda tem o lucro e porque ainda tem o investimento da sua empresa, certo? Isso daqui é seu. Agora, digamos que você vai pagar alguém para fazer para você. Então, para cada bolo no pote que essa pessoa fazer, você pode dar a ela até metade do que você ganhou. Então, 53 dividido por 2. Eu vou colocar aqui uma setinha, ó. Ajudante. Dividido aqui por 2, vai dar 26 centavos, tá? Então, é igual a 26 centavos. Vamos lá para explicar. 53 centavos é o valor da mão de obra. Então, independente de ser você que faça ou outra pessoa que faça, o custo dessa ajudante vai ter que sair daqui. Mas foi ela que fez, Lidiane. Eu posso dar tudo para ela? Não pode. Por quê? O nome é seu, quem fez o contato com o cliente é você, quem finalizou a venda foi você, quem tem a receita é você, quem estudou foi você. Então, é você que tem que ganhar também. Por isso que está dividido por 2, para dividir entre você e a ajudante. Então, seu é 26 centavos e da ajudante é 26 centavos por bolo no pote. Lucro da sua empresa é algo que você não pode mexer. Se você, um exemplo, dá 5% de desconto para o seu cliente, vai tirar do seu lucro. Então, esse 5% vai sair daqui, entendeu? Ah, eu tirei 5%, sei lá, e deu R$1. Esse R$1 vai sair daqui, ó. Você já não consegue tirar daqui, porque você só tem 53 centavos. Então, seu cálculo de desconto sempre vai sair do lucro da sua empresa. Não vai sair da sua mão de obra, nem vai sair do investimento. Vai ter que sair do seu lucro, tá? O que é esse lucro da minha empresa, Lidiane? É com esse lucro que eu consigo pagar meus gastos fixos. Então, eu consigo pagar o aluguel que eu trabalho lá no lugar, sei lá. Eu consigo pagar a minha internet, eu consigo pagar meu telefone, eu consigo pagar a taxa do meu iFood, eu pago o meu motoboy, entendeu? Você consegue pagar os custos da sua empresa e vai sobrar um dinheiro. Esse dinheiro que sobra vai ficar como capital de giro. O que é capital de giro? Lançou uma promoção, Lidiane, de leite condensado a R$1. Então, eu tenho um fundo monetário para poder aproveitar essa promoção. Entendeu? Então, é isso que você vai sempre tirar daqui, do lucro da sua empresa. O lucro da sua empresa é o dinheiro que vai movimentar ela, que vai tanto pagar os gastos fixos, quanto vai ter também o capital de giro para ficar sempre ali investindo em promoções, em equipamentos, essas coisas. Aqui tem o valor do investimento. Para que esse investimento aqui? Esse investimento você consegue pagar um curso que você está fazendo, esse próprio curso de bolo no pote, você vai ter sempre uma reserva financeira onde você pode investir. Então, eu quero investir na minha educação. Então, eu tenho esse fundo onde eu posso tirar daqui o meu curso de bolo no pote. Eu posso tirar daqui o meu curso de marketing. Eu posso tirar daqui o meu curso de vendas, entendeu? Eu posso investir numa batedeira melhor. Eu posso consertar a minha batedeira que quebrou, entendeu? Então, você tem esse valor aqui que você pode investir sem peso na consciência. Mas você concorda comigo que ficar com 53 centavos ou 26 centavos por bolo no pote é pouco? É pouco. Então, por isso que eu falo que vezes 100 nesse cenário aqui não compensa. Então, você teria que fazer, ó, 1,60, que foi o seu custo, vezes 3, que seria 4,80, né? Então, aqui a gente fez vezes 2, que dá 1,60, e aqui a gente faria vezes 3, que daria aqui 4,80, né? Só que esses 4,80 a gente tem que tirar o 1,60 que foi de custo, né? Então, 4,80 menos 1,60 vai dar quanto? 4.
vai dar 3,20. Então, a gente tem 3,20 pra gente trabalhar, porque nesses 1,60 aqui a gente não pode mexer. Então, esses 3,20 aqui a gente vai dividir por 3. Eu não vou explicar novamente, tá? Eu só vou botar os resultados aqui pra você ter um parâmetro, tá bom? Então, vamos lá. 3,20 dividido por 3, a gente tem R$1,06. E agora a gente vai fazer o outro cenário, que é vezes 4, né? Então, o custo é 1,60 e a gente estaria cobrando R$6,40. A gente tem que diminuir aqui, né, o valor do custo, então, ó, menos, né? Vai ficar R$4,80, tá? Então, 6,80 menos 1,60, que é o custo, vamos ficar com R$4,80. Vamos dividir aqui por 3. 1,60. Então, aqui você tem esses 3 cenários. Vejam como muda bastante, né? Aqui você consegue ganhar R$1,60, 3 vezes mais do que você ganharia aqui, vezes 2 só. Entendeu? Então, aqui você que vai definir qual cenário fica melhor para você na sua situação, no seu bairro, onde você mora, tá? Qual situação você venderia mais? Eu volto a falar, não trabalhem nem com o mínimo, nem com algo muito surreal. Isso aqui pra mim, esse cenário aqui pra mim, é bom, é um cenário bom, eu venderia bastante. Conseguiria vender até vezes 5, mas é no meu cenário, tá? Então, assim, veja, observe qual é o cenário que é bom pra você. Agora a gente volta, depois que você identificou tudo isso aqui, a gente vai colocar aqui a embalagem, o preço final pro cliente, tá? Então, temos o cenário de R$3,20, mais a embalagem, que foi de 22 centavos, né? Então, vou botar aqui 22 centavos. Temos o cenário de R$4,80 mais os 22 centavos. E temos o cenário de R$6,40 mais os 22 centavos. Eu tô pegando as mesmas informações que a gente fez aqui, ó. O 1,60 vezes 2, que é R$3,20, vezes 3, que é R$4,80, e vezes 4, que é R$6,40, tá bom? 100%, 200% e 300%. Pra gente saber qual é o preço final pro nosso cliente. Aqui vai dar R$3,42. Aqui vai dar R$5,02. E aqui vai dar R$6,62. Vamos arredondar tudo isso, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, arredondar. Certo? R$3,42 eu venderia por R$3,50. 5,2 eu venderia por R$5,00 e 6,62 eu venderia por R$7,00. Certo? Ó, então, esse seria os possíveis valores que eu poderia vender. Como eu falei pra vocês, no meu cenário eu vendia esse mesmo bolo no pote a R$8,00, tá? E depois eu passei a vender a R$10. Se você vai vender no iFood, nesse momento aqui você ainda tem que acrescentar os 25% da taxa, tá? Então aqui nesse final aqui, você acrescentaria R$3,42 mais 25%. E aqui também, aqui também. Ah, eu trabalho no cartão de crédito, Lidiane, cobra 5%. Você vai acrescentar aqui então, mais 5%, mais 5%, mais 5%. Depois arredondar tudo para ver o que você chegou. Por que é importante fazer isso aqui em todos os sabores? Porque vai ter sabores super caros, como, por exemplo, o de ovo maltine, que eu acho que é caro. E vai ter mais baratos, como o de Oreo, que eu acho que é barato. Então, Lidiane, eu vou ter que vender R$3,50 o de Oreo e R$5,00 o de ovo maltine? Não. Você vai encontrar uma média, onde você ganhe em todos, que seja bom pra todos, tá bom? Tanto ganhe no ovo maltine, quanto ganhe no Oreo. Então, assim é como a gente faz a nossa ficha técnica, ó. A gente passou por todos esses passos aqui. Primeiro, listar tudo isso aqui, todos os produtos que a gente utilizou, calda, decoração, embalagem, massa, recheio, para depois a gente chegar nas opções de cenário que a gente tem, tá? Então, é importante fazer essas opções de cenário para que você consiga identificar qual o melhor preço que você vai colocar para o seu cliente, tá bom? Então, espero muito que você tenha gostado. Faça todas as suas precificações aí. Depois me conta por quanto que você vai vender, tá bom? Um beijo! Agora que você já sabe precificar da forma correta, que tal aprender mais um doce mega especial para você acrescentar na sua pronta entrega? Bora para a parte prática? Vamos começar o nosso bolo no pote e eu vou utilizar a mesma massa que eu usei lá na primeira aula, só que eu vou fazer uma alteração. Eu vou transformar essa massa de chocolate em massa black.
aquela massa cor de carvão, bem escura. Nós vamos trocar um dos ingredientes e eu vou explicar para você as peculiaridades desse ingrediente, tá? E outra mudança é que eu não vou fazer no liquidificador, eu vou fazer na mão para que você veja que também é simples de fazer, tá? Vamos colocar os nossos ovos aqui, ó, num recipiente maior, o leite, para que você veja o quanto que é simples. O açúcar, que eu tô usando aqui o cristal, mas pode ser o refinado também. O óleo, ó. Certo? Vamos colocar chocolate em pó 50% para dar sabor na nossa massa, tá? Sabor e cor. E eu vou utilizar o cacau black. Muitas pessoas têm dúvidas em relação a esse cacau. Acham que é o cacau 100%. Não é. O nome dele é cacau black. É um cacau mais forte e bem preto, tá? Esse cacau, por exemplo, que usa para fazer o biscoito Oreo, tá? Então, esse cacau aqui é que vai trazer essa cor. Por que que eu não posso usar somente esse cacau? Porque o sabor dele não é tão legal assim, não é tão característico, sabe, de chocolate. Então eu uso 50% para trazer esse sabor e eu uso esse para trazer a cor que eu preciso, tá? Então fica uma massa extremamente saborosa. Os clientes amam massa black, porque é uma massa diferenciada, não é uma massa de chocolate tradicional. Então eles gostam demais. Tenho certeza que você também, se nunca fez a massa black, você vai amar, tá? Claro que o cacau, quando a gente coloca o cacau na nossa massa, ele resseca um pouco a massa. Por isso que tem que ser uma massa que seja naturalmente úmida. E esse cacau, ele tem que estar na proporção certa, tá? Então, ó, aqui a gente já consegue ver a cor que a massa está. Já está uma massa super escurinha, certo? E agora eu misturo a farinha de trigo, acrescento a minha farinha de trigo aqui. Peneirada sempre. Toda de uma vez, não precisa colocar aos poucos. E aqui você só vai, ó, mexer. Um fouet, que é essa espátula aqui, né, esse utensílio aqui, ele ajuda demais a gente a fazer massas de bolo. Então, eu amo usar fouet, mas se você não tiver, pode utilizar uma espátula tradicional, tá? Ó. Vamos misturar aqui, não precisa bater, certo? Para não desenvolver o glúten da farinha. Então, a gente vai apenas, ó, misturar. Vai misturar até você ver que não tem mais gruminho de farinha, certo? Ó. O fouet ajuda muito também a não deixar grumos de farinha. Olha a cor dessa massa, que massa incrível. Ó, perfeita, né? E para finalizar, a gente vai colocar a fermentação, que eu vou usar novamente aqui, o bicarbonato e o vinagre branco, tá? Que pode ser o de álcool ou o de maçã, tanto faz. Vou dar uma misturadinha aqui nesses dois e colocar na minha massa. Já expliquei bastante para você lá na primeira aula sobre essa fermentação, então tenho certeza que agora você já está craque em relação a isso, né? Misturo para que toda a massa seja fermentada, tá? E agora eu vou colocar na minha forma. Pra gente fazer o bolo no pote da forma como eu vou fazer, você pode usar qualquer forma, tá? Porque não importa o formato do bolo, você vai triturar ele. Essa minha forma aqui, ela tem 22 centímetros por 32, tá? Mas você pode usar qualquer uma. Eu vou usar o desmoldante, mas também você pode untar e enfarinhar a sua assadeira, ou você pode utilizar, caso você queira, o desmoldante caseiro, também vai dar super certo, tá? Vamos colocar a nossa massa aqui, ó. O único cuidado que você tem que ter em relação à forma é que ela comporte a massa, né? Que a sua massa fique ali na metade da forma, tá? Pronto. Forno pré-aquecido, vamos levar essa nossa massa. Olha a cor dessa massa, né, gente? Que legal. Vamos levar no forno pré-aquecido, 180 graus ou 160 graus, caso você esteja com forno elétrico, tá? Vamos levar lá até que
fique assadinha, fofinha, que você enfia um palito e ele saia limpinho. Vamos lá? Minha massa saiu do forno, olha ela aqui, prontinha pra gente utilizar. A minha já está fria, já adiantei esse processo aqui. Com a minha massa fria, olha como a minha massa tá pretinha, né? Eu vou triturar ela. Eu gosto de fazer o bolo no pote com a massa triturada, mas se você gosta de fazer com a massa cortada, pode fazer também. Eu acho que rende muito mais quando a gente faz com a massa triturada. Eu vou usar um triturador, mas você pode, um processador na realidade, mas você pode fazer utilizando o liquidificador ou de repente pode triturar na mão. Olha só, gente, essa massa, como é pretinha, ó. Que massa linda, né, nossa massa black. Você pode, ó, triturar na mão, olha como ela é fácil, tá vendo, ó? De triturar na mão, ó. Tá vendo? Não tem dificuldade alguma. Eu vou colocar no processador só para ser mais rápido, certo? Mas não que não dê para triturar na mão. Como você viu aqui, ó. Ó, é super fácil, tá vendo, ó? De triturar na mão. Então, eu vou colocar aqui no processador. Você só precisa ter cuidado para não triturar demais e virar uma farofa. Você precisa triturar pouco, tá? A gente vai ligando, ó, aos pouquinhos e vai observando, tá? Ó, sobrou só um pedaço grande, 2 pedaços grandes, eu tiro e já retiro daqui a minha massa. Eu não fico insistindo até processar tudo não, tá? Ficou esse pedacinho, eu retiro, ó, venho aqui e transfiro a minha massinha, ó. Que massinha mais linda, né? E assim a gente vai fazendo com toda a nossa massa. Sempre lembra de colocar pedaços pequenos, não coloca pedaços muito grandes não. No caso, se você for usar um processador, porque vai atrapalhar, certo? Então, coloca pedaços menores. Massa triturada, olha só, rendeu esses 2 potes aqui, certo? E eu tô com a minha massa pronta para montar os meus bolos no pote. Nos nossos recheios, nós vamos usar algo que deixe esse recheio leve. Porque o bolo no pote, ele tem que ter essa pegada do recheio mais molinho, mais levinho. Eu gosto mais. Então, a gente vai usar chantilly para deixar esse recheio mais leve. E o chantilly é importante que você tome alguns cuidados, tá? Com ele, para que ele dê certo. Primeiramente, ele tem que estar mega gelado. Mas não é só gelado da geladeira. Antes de bater, você tem que pegar esse chantilly e levar no congelador por mais ou menos uns 30 minutinhos, para que ele fique mega gelado. Mais ou menos numa temperatura entre 0 e 2 graus. Assim vai ficar bem firme, tá? E apesar do nosso recheio ser leve, eu não quero esse chantilly mole, eu quero esse chantilly firme, tá bom? Então vamos lá, levar aqui na batedeira, ó, eu coloco até o bol no congelador, que é pra realmente ficar bem geladinho. Eu vou bater somente o chantilly puro. Não precisa, não tem a necessidade de fazer chantininho, porque aqui nós vamos aplicar esse chantilly em um recheio, tá? Então não há necessidade de ser chantininho, tá? Vou bater em velocidade média e logo em seguida eu coloco na velocidade máxima.
Chantilly bem firme, ó. Aqui tá no ponto de buraco no meio, certo? Está perfeito pra gente utilizar nos nossos recheios, tá? Vamos então transformar o nosso brigadeiro em um delicioso mousse? Vamos lá então transformar os nossos recheios. Existe uma forma certa de você fazer isso, tá? Você não pode pegar o seu recheio, colocar num montão de chantilly e achar que vai ficar cremoso, vai ficar gostoso. Não vai ficar na textura correta. O ideal é você trazer o chantilly ao seu recheio aos pouquinhos, para quebrar aquela dureza inicial e depois ir deixando ele mais cremoso, tá? Como nós vamos fazer aqui. Eu vou utilizar o doce de leite. Pronto, não vou usar brigadeiro, nesse caso aqui, no sabor de doce de leite, no mousse de doce de leite. Eu vou usar o próprio doce de leite, certo? Purinho aqui. Tá? Então, vou tirar aqui, ó. Esse daqui é o da Camponesa. Vou colocar ele aqui no meu recipiente, ó. Você pode usar um doce de leite que você faz em casa, ou se você preferir, de uma outra marca que você queira, tá? Ó. E eu vou pegar o chantilly aos poucos, tá vendo? E eu vou acrescentar a esse doce de leite. Eu vou fazer esse processo com qualquer sabor. Isso aqui poderia ser um brigadeiro. Eu não coloco todo o chantilly, nem muito chantilly. Eu venho colocando, ó, bem aos poucos. E vou mexendo, tá? Assim eu vou trazer cremosidade e um creme liso, né? Um mousse liso, não um mousse cheio de pelotinhas do chantilly, tá? Ó. Então, o que eu quero aqui não é deixar com gosto de cobertura, tá? O que eu quero aqui é trazer um pouco mais de leveza pro meu recheio, tá? Você vai ver que fica totalmente diferente as texturas. E se eu colocar também chantilly em excesso, eu vou ter praticamente o gosto de chantilly puro, tá? Então, não posso colocar chantilly demais. Ó, vai mexendo. Ó, olha só como fica cremoso, tá vendo? Olha esse creme. Tá vendo? Que ele não tá com cara de chantilly, ele tá com cara de um creme, ó. Ele tem cremosidade, tá vendo? É nesse ponto aqui que eu vou utilizar nos meus bolos no pote. Agora, dependendo da marca do doce de leite que você usar, você vai ver que o creme ele pode ficar mais claro. Esse daqui tá bem clarinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou acrescentar aqui um pouquinho da pasta saborizante, que eu posso usar duas. Tanto eu posso usar de caramelo, quanto eu posso usar de doce de leite. Eu vou usar aqui a de caramelo, tá? Mas poderia estar usando a de doce de leite também tranquilamente, certo? Ó, vou pegar aqui uma colherzinha e vou colocar aqui. Eu vou trazer aqui um sabor super diferenciado. Essa pasta aqui, ela é da Gustosia, você já me viu usando ela nas outras aulas, tá? E é deliciosa. E aqui a gente vai só misturar. Olha que creme lindo, tá vendo? Maravilhoso. Agora, vamos fazer isso usando brigadeiro. Aqui eu tenho o recheio de ninho, que eu já preparei. Como você já sabe fazer, que a gente já fez esse brigadeiro aqui, né, durante a nossa black. Então, vamos lá. Vou transferir ele pra cá. Brigadeiro já aqui no recipiente. Ó, vou pegar o meu chantilly, lembra de pegar aos pouquinhos, certo? Ó, bem pouca quantidade mesmo, tá? A gente vai quebrar essa dureza inicial aqui, ó, no nosso recheio. Claro que aqui o brigadeiro, mesmo estando em ponto de bico,
é um pouco mais firme que o doce de leite, né? O doce de leite que eu usei é bem mais molinho, mas não tem problema, ó. Você vai misturando. Por isso que a gente tem que colocar pouco chantilly inicialmente, tá? Pra quem quiser fazer esse processo na batedeira, pode fazer sim, tá? Eu quero fazer aqui na mão pra poder mostrar pra você. Uma coisa que você vai poder fazer no seu recheio pra deixar ele mais cremoso, porque, ó, aqui no doce de leite, o doce de leite ele é bem fluido, né? Então, ó como ele fica um creme mesmo. Já aqui no brigadeiro de ponto de bico, ele é um pouco mais firme, né? Então, o creme vai ficar mais firme. E não adianta colocar mais chantilly, você vai ter mais aeração e menos potência do sabor do brigadeiro. O que você vai precisar colocar aqui para deixar ele mais cremoso, se caso for o que você quer, você vai colocar leite condensado, tá? Aos pouquinhos. Se você não quiser ele nesse ponto mesmo, é só não acrescentar nada. O leite condensado vai deixar o meu creme mais molinho, tá? Ó, tá vendo? Já tá mais cremoso. Se quiser mais, coloca mais leite condensado. Eu não quero. Pra mim, nesse ponto aqui tá ótimo, perfeito, maravilhoso, tá? Eu vou deixar aqui do lado. E vamos fazer o de chocolate. Recheio de brigadeiro já aqui na minha tigelinha. Vamos acrescentar o nosso chantilly. Sempre aos pouquinhos primeiro, tá? Pronto, ó, já tenho o recheio no ponto que eu quero, cremoso, certo? Ideal para os meus bolos no pote. Ó. Esses recheios que a gente tá fazendo aqui, como eles vão chantilly, então são recheios que tem que ficar sob refrigeração, tá? E pode ficar aí por até 5 dias tranquilamente em refrigeração, que vão ficar perfeitos, tá bom? Agora a gente vai partir para a parte da montagem dos nossos bolos no pote. Vamos começar o processo de montagem dos nossos bolos no pote. A começar pelo potinho. Eu tenho aqui o potinho que eu mais gosto de trabalhar, que é esse daqui. Ele é de 250 ml e essa tampinha, ela veda. Então, eu amo e eu acho que a sensação do cliente em deslacrar, né? Tirar o lacre da tampinha para poder abrir o seu bolo no pote é uma experiência maravilhosa. Então, eu gosto bastante desse daqui quadrado, mas tem redondo, tem de outros modelos. Você vai escolher o que melhor te atende e o que você acha com facilidade, tá? Nada de só querer pote difícil, tá bom? Compre o que você acha com mais facilidade na sua cidade, eu recomendo, tá? Então, ó, vamos preparar aqui a nossa calda. A calda que eu gosto de utilizar nos meus bolos do pote é leite condensado e água. E eu gosto de colocar uma parte de leite condensado para 2 de água, certo? Então, aqui eu tenho mais ou menos 2 partes de leite de água. E eu vou colocar uma parte, ó, de leite condensado, certo? Não vai ficar uma calda enjoada, certo? Vai ficar uma calda super saborosa. Venho aqui, ó, e mistura bem para não entupir a sua bisnaguinha, certo? Pronto, vou colocar aqui agora na minha bisnaguinha para facilitar a aplicação. Vamos então começar a montagem, né? Sempre tentando fazer essa montagem em produção, tá? Faz vários. Aqui eu vou fazer de um por um pra ficar melhor pra você ver. Mas já faz vários do mesmo sabor, que aí vai ser melhor. Eu sempre gosto de começar o meu bolo no pote com recheio. Eu não gosto de começar com massa. Por quê? Porque dá a impressão pro cliente de que ele precisa raspar o potinho, sabe? Então, é algo muito mais interessante do que terminar o seu bolo no pote com massa. E eu sempre tento priorizar aqui
a lateral do meu potinho, certo? A lateral do meu potinho tem que estar linda. Coloquei essa primeira camada, eu vou vir agora com a massa, certo? A quantidade de massa e a montagem, você que vai definir de acordo com o que você quer para o seu potinho, tá? Existem várias opções de montagem do bolo no pote. Você vai escolher a sua que mais te agrada, tá? Você sempre vai, ó, apertar um pouquinho. Não é pra você embatumar esse bolo não, tá? É só pra você dar uma leve acomodada, ó, pra ficar bem certinho, tá vendo, ó, as camadinhas? Pra ficar tudo bem certinho, tá? Coloquei a minha massa, eu vou colocar um pouco da calda e eu tento não colocar nas laterais pra não manchar, tá? As minhas camadinhas. Então eu tento colocar, ó, só aqui no meio, tá? Pronto. Não precisa de muita calda, porque essa massa já é bem molhadinha. Vamos lá continuar. Vou trazer aqui o meu recheio, ó. E eu sempre começo novamente, ó, pela lateral. Marcando bem essa lateral, certo? Ó. Olha só que lindo, né? Vamos colocar mais massa. As montagens que eu mais gosto é as que levam 2 camadas de massa, tá? E 3 de recheio. Ó. Dei aquela apertadinha, tá vendo? Venho com a calda. E vou finalizar agora com o meu recheio. Aqui em cima eu vou colocar um pouquinho de amendoim, mas poderia ser um outro enfeite que você queira, tá? E aí eu venho com a tampinha, ó, com a tampinha que tem o lacre, que é bem legal, ó. Coloco aqui e lacrei, ó. Olha o acabamento do meu bolinho no pote, tá vendo? Que perfeito, gente, ó. É isso aqui que você tem que vender pro seu cliente, tá? A experiência dele ter um bolo no pote todo lindo, com as camadinhas todas certinhas, sem estar com o recheio vazando aqui, tá? Tendo a decoração em cima, ele podendo tirar o lacre do bolo no pote, tudo isso vai contar para o seu cliente, a favor de você, tá? Coloca sempre uma etiqueta aqui, contendo a validade, contendo a sua logo, né? O seu contato, o seu Instagram, para que outras pessoas que tenham acesso a esse potinho de amor aqui, possam entrar em contato com você e comprar de você também. Vamos fazer mais um sabor? Agora eu vou usar o de leite ninho. Então, vou lá começar, ó, aqui pelo recheio, sempre visando a lateral primeiro. E nada de fazer isso aqui, ó, colocar na lateral e deixar o meio vazio, nada disso, tá? Pelo amor de Deus. Vamos colocar recheio em todo o nosso potinho, certo? Ó, deixa eu dar uma arrumadinha aqui na lateral. Essa primeira camada que a gente coloca não é de muito recheio não, tá? É pouquinho. Vamos lá com a massa. Vamos dar aquela apertadinha. Olha se não é a coisa mais fácil do mundo fazer bolo no pote, gente. Só que tem que fazer bem feito, né? Para o cliente voltar sempre. Calda. Nosso mousse de leite ninho. Ó, lateral primeiro.
depois o meio. Ó, dá uma olhadinha aqui se tá tudo certinho. Né? Vamos lá. Um bolo no pote bem feito, bem elaborado, vende demais. E ó, sabe como foi que o bolo no pote entrou na minha vida? Eu tinha muito preconceito, tá? Porque quando eu vendia, não lá em São Paulo, ele já entrou aqui em Maceió. Eu não queria vender bolo no pote, porque eu achava que era simples demais. E a gente às vezes tende a pensar isso, né? Ai, mas todo mundo faz, eu quero fazer diferente. Eu não vou vender bolo no pote. Gente, você tá errada. Tá errada. Nem sempre a gente tem que ir pro outro lado, tá? Fazer o que ninguém tá fazendo. Às vezes, quando você faz o que todo mundo faz, você já pega o bonde andando. Então, você já pega aquelas encomendas ali pra você. Já pega um público que gosta daquele produto. Eu não queria vender de jeito nenhum, só que as pessoas pediam. E eu falava, ai, bolo no pote, nossa, mas aqui tem cheesecake, aqui tem isso, tem aquilo outro. Você não quer outra coisa? A pessoa falava, não, ai, eu queria um bolo no pote. Eu falei, cara, não acredito que eu vou ter que fazer. E eu tenho certeza que não vai vender. Nossa, quebrei a cara, gente, de verdade. Vendeu demais, demais, demais. E o bolo no pote foi um produto assim que me surpreendeu muito. É tanto que a gente chegou a fazer uns 10 sabores de bolo no pote pra vender. Porque realmente vendia demais. As pessoas amavam. Então, ó, eu era preconceituosa com bolo no pote por ser uma coisa simples e que todo mundo fazia. Não fiz, perdi de ganhar dinheiro por um bom tempo por causa disso. E hoje não. Aposto de olhos fechados no bolo no pote, porque eu sei que realmente dá dinheiro. E as pessoas gostam. Isso aqui vende sozinho. A pessoa olha e fala, delícia, quero. Tipo isso. Bom, vamos para mais um potinho. Agora a gente vai fazer com o mousse de chocolate. Agora eu sei que você já está craque na montagem, né, ó. Então vamos começar aqui. E tanto pode ser feito com o bico quanto sem bico, tá? Aqui eu tô usando o bico 1A, mas pode ser feito também sem bico nenhum, como eu fiz também no de leite ninho, que não tinha bico não, tá? Calda. Nosso recheio. Ó, deixa eu ver se falta um pouco mais de recheio aqui. Vamos com mais massa. E eu vou finalizar o meu de brigadeiro colocando granulado ao leite. Vamos tampar.
Ó, que coisa mais linda, gente. 3 sabores de bolo no pote, de uma maneira super fácil de fazer, né? O de doce de leite, o de chocolate, o de leite ninho, com a nossa massa black, que vende demais. Isso aqui tem que ficar armazenado na geladeira, certo? Não pode ficar em temperatura ambiente. Poder pode, mas não vai ter uma durabilidade tão boa porque tem chantilly, certo? Então, ó, temperatura ambiente apenas de 1 dia, tá? E geladeira 5 dias. Vai ficar maravilhoso, perfeito esses potinhos aqui da felicidade, né? Ou melhor, bolo no pote. Ó, é importante falar que essa massa, se você fizer do jeito que eu fiz, ela tem um rendimento de 15 potinhos desse de 250, tá? E a receita, cada receita aqui na aula, eu estava com meia receita de brigadeiro, meia receita de leite ninho e 1 doce de leite. E eu obtive esse resultado aqui, tá? 3 potinhos de cada sabor. Se você fizer uma receita inteira, você vai ter o dobro, tá? Então, você vai ter 6 de doce de leite, 6 de brigadeiro e 6 de leite ninho, totalizando 18 potinhos, certo? Se você fizer uma receita inteira, vai acabar sobrando um pouquinho, porque a massa, ela rende para 15 e o recheio, todos os recheios vão render 18, certo? Mas, ó, isso aqui é fazendo do jeitinho que eu fiz, sem mudar nada. Se você mudar alguma coisa, você vai ter proporções diferentes, tá certo? Mas, ó, gente, olha que rentabilidade maravilhosa, né? Eu queria muito poder passar muito mais conteúdo aqui pra você nesse evento, mas seria impossível. O tempo aqui é muito curto e o evento ele vai acabar em breve. Além do mais, eu e o Marquinhos estamos focados agora e dedicados, preparando tudo para a nova turma do curso Refinados 3K, o nosso curso completo de doces à pronta entrega. O treinamento Refinados 3K, ele tá definido ali em 3 pilares super importantes, onde eu revelo todos os métodos e técnicas desenvolvidas por mim ao longo de todos esses anos, trabalhando com a pronta entrega, aplicando tudo isso no passo a passo, como você vai fazer para conseguir sair do zero para uma pronta entrega perfeita a partir da cozinha da sua casa. Nessa semana aqui, você viu que você pode sim aplicar as técnicas que eu ensinei, colocar em prática as técnicas de venda, as técnicas de divulgação, e lá dentro do treinamento você vai poder ver que quando a gente tem uma técnica correta, quando a gente sabe como funciona cada ingrediente dentro daquela receita, tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil, tá? Para você executar e ter uma perfeição ali naquele teu doce. Tá bom? Então amanhã, às 8 horas da manhã, na aula de amanhã, eu vou detalhar a fundo sobre esses 3 pilares criados por mim, desenvolvidos por mim, dentro do Refinados 3K, que vão te levar a uma pronta entrega de sucesso e a viver realmente dos doces à pronta entrega. O que eu posso te adiantar é que nesse treinamento você vai aprender a fazer e executar doces, como, por exemplo, os brigadeiros gourmet, os bolos no pote, as pastilhas de sucesso, os bolos vulcão, os bolos diet, os cookies gourmet, mais cupcakes recheados, mais copos da felicidade, bem casados, enfim, todos os meus cursos de doces à pronta entrega juntos em um único curso, tá? E eu pensei em cada detalhe para facilitar essa jornada sua com os doces à pronta entrega, para que você se torne de verdade uma confeiteira bem-sucedida e próspera, fazendo todos os seus doces com perfeição e maestria, sem desperdício, tá? Desperdício zero. E esse treinamento, ele é 100% online. Você vai poder assistir pelo seu celular, pelo tablet, pelo computador, na hora que você quiser, quantas vezes você quiser, dentro do seu período de acesso. Tudo vai estar ali na sua mão, a um clique, tá certo? No conforto da sua casa. Tudo de maneira muito bem explicada, tudo muito simples, para que você possa sim compreender de uma forma muito rápida, tá? E se você tiver alguma dúvida, você vai poder consultar a apostila, você vai poder rever a aula, vai ter acesso ao nosso suporte, enfim, eu vou falar tudo de forma mais detalhada na nossa aula de amanhã, tá certo? Às 8 horas da manhã. Então é preciso que você seja rápida, tá? Para que você não fique de fora das primeiras vagas, porque as primeiras pessoas que se inscreverem no treinamento vão ter acesso a uma condição super especial
inédita que eu nunca fiz antes dentro do Refinados 3K e um mega bônus, mas vai ser só para as primeiras pessoas. Então você vai precisar ficar atenta no seu grupo para que assim que eu coloque a aula lá, você já clique e venha conhecer de perto tudo o que o Refinados 3K pode fazer por você e garantir a sua vaga já nos primeiros momentos, tá? Eu vou mandar lá no grupo também o PDF da nossa aula de hoje, com todas as receitas, para que você possa colocar em prática tudo que você aprendeu aqui durante esse evento, tá? E se você tá vendo esse vídeo aqui pelo YouTube, na descrição do vídeo tem um link para que você possa preencher os seus dados e ser redirecionada para o nosso grupo VIP do WhatsApp, tá? E se você ficou com alguma dúvida sobre sobre o nosso evento ou sobre as aberturas das vagas, tá, do Refinados 3K, pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários que eu vou te responder, ou pode chamar a gente lá no PV do grupo, tá? E ó, foca nos teus sonhos, nas tuas realizações, certo? Porque de acordo com as atitudes que você tomar hoje, uma mudança vai acontecer no seu futuro, certo? Vai tudo depender das atitudes que você toma hoje. Então, ó, a gente se vê amanhã, às 8 horas da manhã, na abertura oficial das vagas do Refinados 3K, para que você possa, de uma vez por todas, mudar a sua trajetória na confeitaria. E, ó, só um detalhe, tá? Vai ser um desconto surreal da nossa Black Friday. Então, fica de olho, tá bom? Um beijo, gente. Até mais.